Olha que garoto lindo. Todo internado, magnífico. Nunca te vi assim, tão bonitão, hein, cara? Da onde você descobriu o design inteligente? Uma entrevista que eu também não sei. Ah, foi na Fiel. Na Fiel? Me chamaram para falar sobre design inteligente na igreja, eu não sabia nem o que era. Aí eu entrei lá, apologética, Marcos Eberle, DI. Aí fui. Maravilha. E aí eu vou... O Júlio, ele vai contar, então não vou falar nada. Júlio, é mais um lançamento aqui desse congresso, mais um defensor do design inteligente. O menino tem 7 anos. Se o Pedro tinha 19. E o futuro aí de defensores do design inteligente, né? Temos desde 37 anos até 9, né? 37 sou eu. Pessoal, boa tarde. Não almoçaram. Boa tarde. Obrigado. É prazer estar aqui com vocês. Pelo meu sotaque, você já percebeu que eu sou do Nordeste, sou cearense, mas ele está me tirando desde de manhã cedo, eu vou pegar ele. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Conheci o Design Inteligente em 2018. Depois vim aqui para São Paulo em 2019 fazer uma extensão. Conheci o Eberle em uma igreja, falando sobre o design inteligente. E no começo do ano eu vim aqui novamente a esta cidade. E aí já foi o primeiro percalço, né? Que eu liguei para ele, professor, o senhor vai estar na Mackenzie? Queria ele ver isso aqui do Piauí? Ah, tá bom. Cheguei lá 3 da tarde, deu 4, 5, 6 e nada, me deu lá. E aí o meu amicíssimo aqui do design inteligente, né, o Saulo, mas eu entendi depois, brincadeiras à parte, sem hipocrisia, o professor Eberle é uma pessoa muito acolhedora. Na pandemia, eu acho que ele estava fazendo mais live do que qualquer coisa, né? Já tinha que ter agenda, de 4 da tarde até meia-noite. E o prazer é todo meu estar aqui com vocês aqui nesta tarde. Então, bora... Cadê o passador, Saulo? Deixa eu testar esse negócio aqui. Espera aí. É o botãozinho à direita embaixo do vermelho. No Piauí tem isso aqui também, viu? Então, a gente vai falar sobre esse tema, sobre multiverso. Se eu soubesse que eu ia falar depois do Marcos, eu não teria nem vindo, porque a palestra foi tão boa que eu tive que anotar com os pés, porque com as mãos eu estava aplaudindo. Então... Parabéns, meu querido. Então a gente vai falar sobre esse tema muito famigerado de uns tempos para cá, né? Então, bora nessa. Dá o play aí, menino, dá o play. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Depois, um acidente me tornou impossível. Para o mundo normal, eu sou apenas um cientista forense. Mas, secretamente, eu uso... O Flash. Pronto. Então, eu coloquei aqui a série mais recente, né? Que se eu tivesse colocado a antiga, só para o Eberle iria se lembrar. Mas, o que é que essa série, né? Cultura pop está muito vigente hoje em dia. O que é que essa série tem a ver com o multiverso? O que já achou é que The Flash tem a ver? Então, vamos passando aqui, ó. Então, para quem assiste a série, vou ter que dar spoiler, né? Sinto muito, mas também é uma propaganda. Então, você vai ver que lá nós temos o Flash da Terra 1, chamado de Barry Allen, né? Mas nós temos outras terras. E nessas outras terras, nós temos outros Flashes, que são outras pessoas com outras identidades. O ser humano, o herói é o mesmo,
mas muda o ser humano. E aí vai mudar a roupa, esse aqui vai acabar se tornando um vilão, né? Para quem já assistiu a segunda temporada. Aí nós temos o Flash da Terra 90, ó. Parece o professor Eberlin, forte, porte de atleta. Mas, enfim. Então é isso. Nós temos vários Flashes, cada Flash sendo um super-herói em uma terra diferente. E o mais engraçado, ó, para quem assiste a série, esse Flash aqui da Terra 90, na Terra 1 é, na verdade, o que dele? O pai. Então já começa a embaraçar aí, não é? Pois bem, então, já continuando essa ideia básica de multiverso, introduzindo, a gente vai ter uma ideia, mais ou menos antes de adentrar no conceito, do que é. Então, digamos que a gente tem um casal. Esse casal namora e namora e namora. E aí nós vamos ter um universo que eles chegam a se casar. Entretanto, vai ter outro universo, um universo paralelo a esse, onde o destino deles vai ser diferente. A menina vai colocar um V da vitória nele. E, inclusive, eu conheço um cara que parece que viveu nos dois universos ao mesmo tempo. A menina queria casar com ele e acabou metendo o quê? O V da vitória. E esse cara sou eu. Tristezas à parte, né? O discurso era um, né? Mas parece que ela vivia em um universo pensando em outro. Mas, enfim, literalmente em outro, né? E aí, ainda continuando, eu vou usar o exemplo dos times de futebol. Por exemplo, no universo que nós conhecemos, lógico, é evidente, você vai lá no Morumbi Tour, você vê lá 3 quadros à esquerda, 92, 93, 2005, 3 à direita, 3 Libertadores, 3 Mundiais, porque o São Paulo é o maior clube do Brasil, no nosso universo. Agora, em outros universos paralelos, nós teríamos outros times que seriam outro time que seria o maior do nosso país. Por exemplo, nós poderíamos ter um universo que o maior time do nosso país seria o Corinthians. E aí, nesse universo, talvez a conta bateria, né? Porque tem como você ter 2 Libertadores com um Mundial. Mas 2 Mundiais com a Libertadores, né? É estranho. E aí, tem outro universo que aí os torcedores desse time ficariam muito felizes. Nesse universo aqui, talvez o Palmeiras tivesse Mundial, né? Talvez, mas no nosso não tem. Então seria outra hipótese. Nós também poderíamos ter, esse aqui é chato, viu? Lá no Piauí, só o que dá isso aqui. Flamenguista, tem demais. E é chato. Mas também não passa de torcida, né? Muita torcida não tem muita história também para ter esse peso de maior. Agora a gente vai ver o universo mais improvável de todos. O mais louco, o mais samba do crioulo doido, em que um certo time aí seria o maior. Peraí, você arrisca aí, Everton? Que time seria esse? Não, daqui não fala não, não fala não. Maiara, arrisca? Bora, gente. Ela chutou o Santos, né? Mas... já cantou a bola, né? Mas nesse universo, mais improvável você botar aí um 10 elevado a não sei quanto, né? Ao infinito. Olha só qual seria o maior time do Brasil. A Ponte Preta. Mas você teria essa ideia. Ponte Preta. Só para ratificar o quão improvável seria, né? Isso aqui tem vários títulos, isso aqui tem alguns. Quantos títulos tem a Ponte? 7 vice. Mas, enfim, deu para entender o conceito básico, a ideia, até aqui, beleza? Acho que todo mundo já entendia um pouco acerca disso, né? Mas agora falando de algo não só envolvendo cultura pop,
já mais para algo dentro do que nós vivemos também, tem esse livro aqui, ó, do Max Tegmark, Nosso Universo Matemático, que aí ele vai conceituar 4 tipos de universo. Ele vai dizer que tem universo, 4 tipos de multiverso, perdão. Multiverso de nível 1, multiverso de nível 2, de nível 3 e de nível 4. Então a gente vai ver como ele conceitua nesse livro dele aqui como seriam esses 4 tipos que a gente vai ver agora. Então nível 1, você pega aí, ó, digamos que a gente tem uma esfera, né? E aí nós temos um limite do universo observável, que tem esse diâmetro aqui, ó, 49 bilhões de anos-luz, tá? O Tasso está me olhando com o olho ali, ó, desse tamanho, que eu estou me tremendo todinho. Eita prova! E aí, esse multiverso, esses universos paralelos poderiam ser encontrados quando nós saíssemos desse limite aqui do universo observável. Então, nós encontraríamos outros universos paralelos lá fora, saindo desse limite aqui. E lá valeriam todas as leis da física que nós temos aqui nesse nosso universo conhecido. E basicamente é isso. É uma região do espaço demasiadamente distante de nós para ser o quê? Vista. Aí tudo bem. Aí o negócio começa a pegar daqui para frente, ó. Nível 2. E aí eu coloquei aqui, ó. Alguém sabe o que significa essa tabelinha aqui? Então você tem o G, você tem o C, você tem a constante de Planck dividido por 2π, não é? Massa do elétron, massa do próton, massa do nêutron, e assim vai. Então, vocês assistiram mais cedo o Vitor falando sobre ajuste fino, né? E aí nós temos valores para essas constantes que, se fossem alterados, nós não teríamos a existência da vida aqui, não é? Então, nós temos... Esses são só alguns. Eu coloquei só alguns aqui e também não coloquei os valores, porque nós já vamos ver por que eu coloquei isso. E aí, nesse nível 2, você tem o que? A chamada inflação cósmica. Então, nessa inflação cósmica, depois do Big Bang, você tem uma expansão muito rápida, uma época muito quente, e aí depois vem matéria e tudo mais. E aí, os desdobramentos dessa inflação, o que o Max diz nesse nível 2 é que produziriam várias inflações. Então, para ele, essa inflação aqui não foi única, mas ela produziu e produz até hoje várias inflações cósmicas, e cada uma dessas inflações gera outros universos paralelos, em que eles estão reunidos, dentro dessas bolhas, certo? Que aí seria mais ou menos uma teia do que a gente já viu no nível 1 anteriormente. Só que aí você teria um problema, né? Que não teria como se comunicar, porque cada um deles, segundo Max, é o quê? Infinito. Porém, se visto de fora, apesar de ocupar um espaço finito, se vista de fora. Tá bom. Isso. E aí, com isso, por que eu coloquei essas constantes? Para ele, isso seria motivo para dizer que o universo não é o quê? Finamente ajustado. Então, esse nível 2 aqui, ó, tenta arruinar justamente tudo aquilo que a gente já viu, né? Como se fosse só mais uma coincidência, mais cedo. E já a gente vai ver quais os desdobramentos disso. Beleza. E aí tem o nível 3. Esse nível 3 aqui também é bem samba do crioulo doido, né? Como o professor diz. E aí até coloquei passo a passo, porque às vezes até eu me confundo. Então, você tem a interpretação de Copenhague, né? Que é a mais aceita acerca da quântica, da mecânica quântica. E ela diz assim, ó, que antes de ser observada, isso que eu coloquei passo a passo para você não se perder quando for ler, a partícula se comporta também como onda. E aí ela está em vários
lugares ao mesmo tempo. Porém, quando nós observamos a partícula, ela acaba o quê? Colapsando. E aí ela vai escolher um único lugar para se mostrar como partícula. Ou seja, é como se a nossa observação definisse onde ela está. E é exatamente isso. Só que aí vem uma nova interpretação dos muitos mundos, do Everett, em 57, que ele vai fazer outra interpretação a respeito disso, que ele diz assim, que a onda, ela nunca entra em colapso. Isso vai ter consequências. Ó. Então, todas as possibilidades de localização da partícula são igualmente verdadeiras. Isso vai gerar bifurcações quânticas, e nessas bifurcações nós vamos ter o quê? Universos paralelos. Aí olha só essa figurinha aqui. Ó. Alguém sabe, olhando para essa figura, como é o nome disso aqui? É o gato de Schrödinger. Eu não sei se é Schrödinger. Na minha graduação tive vários problemas. Eu sei que eu tinha uma namorada que eu falei para ela que o nome do menino tinha que ser Schrödinger. Ela terminou comigo na mesma hora. E foi um livramento, né? Porque foi aquela lá do V da Vitória. Aí depois ela quis voltar. E a primeira coisa que ela disse, eu aceito botar o nome do menino de Schrödinger. Eu disse, agora eu não quero nem Schrödinger, nem Newton, nem Heisenberg, nem ninguém. E aí, o que é que a gente diz? O professor Eber, né, que é descendente de alemão, está dizendo que é Schrödinger. Isso, Schrödinger, enfim. E aí, nesse experimento, o gato vai estar dentro de uma caixa, tá? Fechada, e ele vai estar vivo ou morto? Isso, então, teoricamente ele está o quê? Vivo e morto. Que a gente chama de sobreposição quântica, que aí quando abre a caixa, que o átomo vai decair ou não, que a gente vai saber se ele vai estar vivo ou morto. Só que aí, segundo essa interpretação, o que acontece em um universo, segundo a interpretação desse cara aqui, é o que acontece exatamente oposto no outro. Então, segundo a interpretação dele, se o gato... Que treva! Se o gato estiver vivo em um universo, ele estaria morto no outro. Perdão, é porque o senhor sabe, né, que meu estilo é bem... Enfim. E aí, basicamente é isso. Nesse universo, Marcos Eberle é o maior do design inteligente no Brasil, mas em outro universo ele seria altamente darwinista. Do Brasil. Exatamente. Isso, exatamente. E aí, gente, o nível 4, esse aqui é que eu botei só uma frasezinha aqui, para resumir ele, ó, é a mistura de tudo que nós vimos. Todos os multiversos de níveis anteriores fazem parte de uma única estrutura matematicamente finita e inconcebivelmente complexa. Aí ele diz que nesse universo poderiam existir universos de outras formas geométricas. Então é muita viagem ainda mais, né? E aí, quem já ouviu aqui que a NASA descobriu o universo paralelo? Quem já? Levanta a mão. Pode levantar, sem medo de ser feliz, bora. Só o Enésio, o Saulo. Então, constantemente, tem-se a notícia, né, de que a NASA descobre o que? Universo paralelo. Então, saiu, por exemplo, esse artigo aqui, ó, muito famoso nesse ano, em 8 de abril desse ano, que aí ele diz assim, podemos ter encontrado um universo alternativo que volta no tempo. Só que aí tem o primeiro problema. Para você acessar, você teria que pagar. Então, aí a pessoa já começa não sabendo a história correta. Não sei se vocês já brincaram de telefone sem fio, mas é mais ou menos assim, ó. O Eberle é pai do Nicolas, a notícia é assim, o Eberle é pai do Nicolas, e o Nicolas é pai do, sei lá, não, Schrödinger não. Do Planck, vai, é o pai do Planck.
Isso. E aí, ai meu Deus, pelejei para descobrir o pai da Spectrum, como é o nome? Isso, pronto. Então, homenagem ao gosto do pai. Só que aí, quando a notícia volta, já está totalmente ao contrário. Thompson é pai de Nicholas, que é pai de Eberle. Então, os boatos foram se espalhando, né? E a primeira notícia que a gente tem é que o experimento não foi realizado por quem? Pela NASA. Então, já começa aí. E o que foi esse experimento? Só para me explicar, porque talvez eu sei que já poderiam perguntar no final. Então, para dizer que não acharam um universo paralelo, pegaram antenas chamadas de ANITA, colocaram a 35 mil metros de altura para detectar neutrinos. Neutrinos raramente interagem com matéria, mas eles colidem com átomos. Quando eles colidem com átomos, aí é que pode ser detectado. E aí fizeram a detecção de que os neutrinos nesse experimento não vinham do universo, vinham de outro ângulo que era do interior da Terra. Só que aí já começaram logo a especular que era multiverso, que era não sei o que, isso aqui, diabo 4, enfim. E aí, esse Pat Scott, quando vai comentar a respeito disso, ele diz assim, ó, não tem nada a ver com o multiverso e até agora não temos nada que prove a sua existência. Pois bem, e aí, ó, tem até um site aqui bem famoso, o Canaltech. Olha só como é que ele caracteriza essa notícia. Ele chama de quê? Desinformação, sensacionalismo e o quê? Irresponsabilidade. Pois bem. E aí, gente, fazendo um merchan aqui, quando você lê esse livro, você vai aprender que teorias científicas carregam consigo o quê? Implicações filosóficas, não é isso? Enfim. E aí, ó, por causa disso, muitos físicos, pensadores, começaram a fazer afirmações. Bernard K. disse assim, ó, se há apenas um universo, talvez você precise ter um sintonizador fino. Se você não quer um design, é melhor você ter o quê? Um multiverso. Pois bem, nós somos um acidente. Na loteria cósmica que contém milhões de universos, nós estamos em um que permite a vida. Então já não tem mais nada de privilegiado. Enfim. E aí, ó, olha só essa como é forte. Provavelmente o que incomoda tanto em todos esses níveis de multiverso é que eles colocam a existência de cada um de nós num lugar totalmente insignificante e é muito difícil aceitarmos que nada sobre nós mesmos ou até sobre o nosso universo inteiro é essencialmente o quê? Especial. Então agora, volta àquela história. Você não passa de quê? Ameba magrinha, ameba menos magrinha, né? Enfim. Então, não tem nada de especial, nada de planejamento. Já tem uma placa aqui balançando de frente a mim. Vai dar certo. E eu vou resumir aqui, não no rigor muito profundo, porque eu acho que quis trazer de uma forma mais didática, também mais concisa e mais rápida. Mas olha só o que disseram nessa revista aqui, ó, acerca dos problemas com o multiverso. Ele não prevê nada que seja observável. E ele não prevê nada definitivo que pode se verificar. Daí, vários físicos do mundo fizeram algumas afirmações. Por exemplo, essa aqui, ó, que é fera, você pode pesquisar no Google, ela tem um canal no YouTube do Instituto de Estudos Avançados de Frankfurt. Ela diz assim, ó, que a teoria do multiverso é subdeterminada e não contém informações suficientes para fazer cálculos. Beleza. Aí tem o Bruce Gordon. Ele diz assim, os recursos probabilísticos criados pelo multiverso destruíram o quê? A própria base da racionalidade científica. E olha só, essa aqui, ó, Lisa Randall, da Harvard. Você realmente precisa explorar alternativas antes de quê? De dar esses saltos radicais de fé. Justamente por causa de quê, ó? Porque ele não prevê nada que seja o quê?
observável e nada que pode se verificar. Isso são essas pessoas aqui que estão dizendo, ó, não sou eu não, porque eu ainda não tenho um gabarito para fazer afirmações desse peso. A única coisa que eu sei fazer de bom é comer galinha caipira, lá no Piauí. Mas, enfim. Mas olha só, e aí a revista começa terminando com isso. Até que possamos testá-lo cientificamente, pode ser que não possamos, isso não é bom o suficiente para ser o quê? Ciência. É uma conjectura teórica que faz até sentido, mas não é um interesse científico, graças ao quê? Às limitações do universo, e ela nunca pode ser. E aí, continuando nessa pegada, vamos aqui para 3 frases que vão convergir para uma afirmação. Olha só, se querem aqui pouco conhecer, né? Dispõe os comentários. Ele diz assim, ó, uma teoria científica é modelo matemático que descreve e codifica as observações que fazemos. Assim, uma boa teoria deverá descrever uma vasta série de fenômenos com base em alguns postulados simples, como também deverá ser capaz de fazer previsões o quê? Claras, as quais poderão ser testadas. Aí vem o cara da navalha de Ockham, né? O que ele dizia? Não, a navalha de Ockham servia justamente para eliminar essas possibilidades que faltavam evidências, mas que as pessoas queriam trazer à tona para apoiar coisas segundo as suas próprias concepções. E aí ele diz assim, ó, elementos que não sejam materiais para a explicação podem ser o quê? Descartados. E olha só, o termo teoria refere-se a uma explicação abrangente de algum aspecto da natureza que é apoiada por um vasto corpo de evidências. Então, diante desse conceito que a gente tem, e diante do que eu já falei, do que vários cientistas acham, da não possibilidade de evidências acerca do multiverso, de observação, enfim, aí chega o Paul Davies metendo o pé na cara de todo mundo. O que é que ele diz? Olha só, essa frase aqui é aquela típica de postar no story do Instagram. Aproveite que ele vai já passar. Enfim, ó. Invocar uma infinidade de universos invisíveis para explicar... Isso, meu querido, é isso aí. Você é o maior, depois do Weber. Para explicar as características incomuns do que nós vemos, é exatamente como invocar um criador invisível. A teoria do multiverso pode se disfarçar em linguagem científica, mas em essência requer o mesmo ato de fé. Algo metafísico, algo que transcende aquilo que nós podemos detectar, ver e observar. A mesma coisa, foi só para ficar redundante mesmo. Enfim, mas ele mete essa voadora aqui, né? E aí, gente, seria então um problema para o ajuste fino no multiverso? Olha só, 2 afirmações. Meramente muda o problema do ajuste fino no nível acima. Como o multiverso capaz de gerar qualquer vida, ainda precisa ser o quê? Afinado. Robin Collins. E o Paul Davies, de novo, mesmo a hipótese do multiverso implica que uma proporção considerável de universos, incluindo talvez o nosso, foi projetada de quê? De forma inteligente. Então, o multiverso não veio para eliminar toda essa questão do ajuste fino. Ele só veio justamente para quê? Para cutucar a cobra com vara curta. Ele não resolve o problema, ele só aumenta o problema. Porque agora nós não temos só mais um ajuste, nós teríamos vários ajustes. E aí, quero invocar agora 3 cientistas, né? O Albert Einstein. Ele observou que as leis básicas da física exibem um grau extraordinário de quê? Beleza, elegância, harmonia e engenhosidade. Por isso que é a melhor ciência, né? Aí teve esse cara aqui, ó, que ganhou o Nobel em 79, que ele diz, nesse livro aqui, ó, Sonhos de uma Teoria Final, ele explica como os critérios de beleza e elegância são comumente usados para guiar os físicos na formulação de leis. E ainda tem o Dirac, que ele faz essa afirmação. É mais importante ter beleza
nas próprias equações do que fazê-las se ajustarem ao experimento. Então, talvez, de físico aqui só tem eu e o Vitor, não sei se o Adalto está assistindo mais algum, mas quem é da física sabe que a gente sempre gosta das coisas bonitinhas. Lá na física de partículas o pessoal gosta das coisas muito simétricas, né? Inclusive o Lattes ganhou, aliás, era para ter ganho o Nobel por causa da descoberta de uma partícula. Mas, enfim. Mas aí o que é que isso tem a ver com ajuste fino? Toda essa beleza aqui de... Será que é por acaso essa beleza? Então, bora lá. Será se... Enfim. Vou ler daqui. Se a natureza é tão inteligente a ponto de explorar mecanismos que nos surpreendem com sua engenhosidade, isso não é uma evidência persuasiva da existência de design inteligente por trás do universo? Se as melhores mentes do mundo só podem se desvendar com dificuldade nos trabalhos mais profundos na natureza, como se poderia supor que esses funcionamentos são o quê? Meramente um acidente racional ou produto do acaso. E olha só, e aí nós teríamos, qual seria a melhor hipótese para responder todo esse universo afinado para a vida? E aí a gente vê que é o quê? Design inteligente. E aí, ó, só gente com pouca relevância, né? Nobel de Física 64, Charles Townes, ele disse assim, ó, este é um universo muito especial. É notável que tenha surgido exatamente assim. Se as leis da física não fossem do jeito que são, não poderiam estar aqui. Alguns cientistas argumentam que, bem, há um número enorme de universos e cada um é pouco diferente. E este acabou de dar certo. Bem, isto é um postulado. E é um postulado bastante fantástico. Ele assume que realmente existem um número enorme de universos e que as leis podem ser diferentes para cada um deles. A outra possibilidade é o quê? É que o nosso tenha sido planejado. E é por isso que ele saiu o quê? Tão especial. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês que muitos ainda vão falar e que esse universo ainda vai existir por muito tempo, porque ele foi projetado por quê? Design inteligente. E aí, faço minhas palavras do Chico Toicinho, quando ele diz... Aqui, ó, vocês não entenderam o piauiês? Ó, vou traduzir. Chico Toicinho. Pois bem, eu prefiro crer que todos os livros que tratam de lendas são verdadeiros do que aceitar que o universo e a vida teriam sido fruto do acaso. E aí, o professor Vitor estava falando, já caminhando para o final, fazendo reflexão, naquela hora do campo magnético, e está aqui nesse livro também, acho que ele não falou, que o campo magnético acaba também permitindo que nós tenhamos as auroras, né? Um espetáculo pirotécnico melhor do que eu nunca passei na Paulista, né? O Réveillon, eu também não quero, não desejo, mas muito mais lindo, porque o design é o quê? Exibido e exagerado. E aí, uma vez perguntaram, esse design não poderia ter criado coisas que fossem mais acessíveis ao nosso conhecimento, que fossem mais atingíveis à nossa mente humana? Poderia. Mas que design seria esse? Que criaria coisas que a nossa tão limitada mente humana conseguiria entender. Sabe por quê? Aí vamos invocar Newton. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. E olha só, ele não descobriu pouca coisa não, né? E isso fica sendo o que? A minha última
e mais elevada descoberta. Está aqui a família que ainda que você pudesse acessar outros universos, ainda assim você não encontraria família mais linda do que essa. Muito obrigado.